Boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo. Meu nome é Pedro e estou no Brasil. Nós temos companheiros em muitos países. Estes ensinamentos estão sendo entregues em muitos idiomas e tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar ao verdadeiro caminho da iniciação, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Porém, isto nós não queremos dizer que devam crer em nós, acreditar em nós. Devem observar, refletir, escutar as conferências e decidir por si se realmente isto tem fundamento para os senhores. Nós sempre gostamos de publicar aqui o nosso contato WhatsApp ou Telegram. Número 55, mais 55, que é o Brasil, 62, que é a região, e o número é 991 92 93 55. Então esse é o nosso contato WhatsApp ou Telegram. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 93 55. Também temos na descrição deste vídeo está um link onde podem ingressar a um grupo do WhatsApp onde podemos interagir e ter oportunidade de tirar algumas dúvidas que normalmente se tem, é claro. Também nós temos alguns materiais PDF que podemos enviar, e isto é totalmente gratuito. Não se pede nada, não se espera nada, apenas nós esperamos que esses ensinamentos cheguem a muitas pessoas. É um curso que está composto por 75 temas. São 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos fases A e B. E o tema de hoje que nós vamos abordar é da fase A, o tema número 40, que é o sacrifício pela humanidade. Então, para se chegar ao objetivo da nossa existência, é preciso trabalhar com 3 fatores. 3. São 3, que nós podemos dizer, 3 frentes de trabalho para chegar à autorrealização íntima do ser, ao conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Para isso nós devemos refletir nessa informação que o objetivo da nossa existência é a autorrealização, que é o conhecimento de si mesmo. Refletir e
fazer algumas perguntas ao nos deitar à noite. Nós obtivemos esta informação, então vamos questionar na hora de dormir, na hora de deitar, e seguramente, talvez não na primeira noite, no primeiro dia, mas nos dias seguintes nós vamos ter a resposta internamente no mundo astral, em uma experiência, um sonho mais lúcido talvez. Isso nós devemos interpretar essa experiência e compreender e tirar as nossas conclusões. Então, os 3 fatores a que nós nos referimos, que nós precisamos trabalhar, é o nascimento, que é sexual, é um trabalho com as energias sexuais, trabalho positivo, superior, com o suprassexo, a alquimia. A essas alturas do temário nós já passamos, os temas estão gravados e podem encontrar nestes canais todo o temário, todas as conferências. Então, o primeiro fator é o nascimento espiritual, que se faz através da transmutação das energias sexuais entre um polo positivo e um polo negativo, ou seja, entre os sexos, entre 2 sexos, um positivo, masculino e um feminino. Vai. E o segundo fator é a morte psicológica. A morte psicológica se refere a eliminar os defeitos psicológicos. Então, nós temos, já foi nos dito muito, nós já escutamos falar, que nós temos 7 pecados capitais. Porém, isso fica um pouco vago, ou bastante vago, porque nunca nos disseram que esses pecados, esses defeitos, podem ser eliminados, erradicados. Nos falam que eu tenho defeitos, mas quem não tem? Então, nos conformam, nos passam essas informações e nos conformam. Nos dizem que todos têm defeito, eu também tenho, mas todos têm. Porém, o que não nos dizem é o que esses defeitos podem ser eliminados. Podem e devem ser eliminados. E a técnica para isso está nesse temário, nesse curso. Então, eliminar os defeitos é o segundo fator, e é a morte psicológica. Liberar a nossa essência, que nós temos 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos, nesses 7 pecados capitais. Então, para liberar a nossa essência, nós precisamos eliminar os defeitos. E esse é o segundo fator, a morte psicológica. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é o tema que vamos abordar um pouco mais profundo nesta conferência. Então, são os 3 fatores: o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, para se chegar ao objetivo da existência, é preciso trabalhar nesses 3 fatores. E para isso, nós precisamos estudá-los. Precisamos estudar
e praticar naturalmente. Então, o terceiro fator, o sacrifício pela humanidade, que é o nosso tema que vamos abordar hoje, se refere a entregar este ensinamento. Nós recebemos esse ensinamento e devemos entregar, devemos compartilhar, levar para frente, não reter para nós. Então, este é o sacrifício pela humanidade. É o sacro ofício, ou ofício sagrado. É o trabalho relacionado com o nosso ser, o nosso Pai interno. E então é necessário que se entregue, que se leve este ensinamento a outras pessoas, as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, começamos com os familiares, com os amigos, colegas de trabalho, com a nossa comunidade, e quando compreendamos melhor, vamos então ampliando esse raio de divulgação, de propagação desse ensinamento. Então, para fazer isso, nós antes precisamos compreender, precisamos constatar que realmente isto é importantíssimo na nossa existência. Então, a humanidade toda, em geral, não sabe, ignora a razão da existência. Todos os seres humanos, muitos pensam que sabem, e na verdade não sabem a razão para que vivem. Nós todos não sabíamos, nós que estamos com esse trabalho para compartilhar, também um dia não sabíamos, porém tínhamos inquietudes. Nos sempre vinha aquela pergunta: para que vivo? De onde vim? Para onde vou? Então, essas inquietudes, essas perguntas nos levam a encontrar estes ensinamentos. Então, esses ensinamentos sempre são, de quando em quando, eles se tornam públicos. Em outras épocas se tornam um pouco mais restritos, um pouco mais ocultos, por razões que no decorrer destes temas nós vamos compreender. Então, todas as religiões, todas as escolas, todas as seitas têm origem neste ensinamento. A base desse ensinamento são os 4 pilares da sabedoria, que é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. E todas as religiões tiveram início, tiveram raiz, ou têm raiz nesses 4 pilares. O que acontece é que, com o passar dos séculos, essas escolas, essas religiões, essas igrejas perdem a pureza do ensinamento. Como tudo, vai se degenerando, vai então perdendo partes do ensinamento. Por exemplo, esse aspecto sexual. Isso já não se ensina mais em nenhuma escola, em nenhuma religião, em lugar nenhum mais se ensina.
que para chegar à autorrealização, para nos religar ao nosso ser, é preciso trabalhar com a energia sexual, na alquimia. Então, religar, a palavra religar vem da palavra latina, do latim religare, que significa voltar a ligar. E desse religare surgiu então a palavra religião. E se fundaram muitas religiões, existem milhares. Porém, nenhuma delas já está pura, não está mais pura. Já foram subtraídos muitas partes importantes, porque uma partezinha que seja subtraída já não é completo, já não tem mais o efeito, já não surte mais o efeito necessário. Então, todas as religiões têm origem nos 4 pilares. O que acontece é que se perde, o ensinamento vai sendo adulterado. Vão se tirando algumas coisas aqui, outras ali, muitos por interesse. E afinal chegou aonde estamos. Já não se sabe mais, a humanidade ignora a razão da existência, a razão para que vive. A consciência está adormecida. A nossa consciência está adormecida. E a consciência de todos os seres humanos também está adormecida. Então precisamos despertar a consciência. E para despertar, primeiro precisamos liberar. Precisamos liberar a consciência que está presa nessa nossa psique. A nossa consciência está presa aí. Então, com a morte, precisamos liberar. E aí, liberando a consciência, devemos despertar. Ela liberada, livre, ela desperta. Então, o objetivo deste ensinamento é chegar à autorrealização. E para isso é preciso entregar a toda a humanidade, a toda pessoa que tenha interesse, este ensinamento. E isso se faz de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Não se cobra nada, não se espera nada, porque isso é o nosso dever. É o dever daquela pessoa, daquele que compreendeu esse ensinamento, que chegou, conheceu, compreendeu. É o dever passar adiante, levar a outras pessoas. E isso da mesma forma que recebeu. Gratuito, puro, completo, sem ocultar nada e sem acrescentar nada. Se acrescenta algo, já não é puro e já não serve, já é adulterado. Então é a obrigação, é o nosso dever daquela pessoa que conheceu esse ensinamento. O dever é entregar, compartilhar com os demais. E isso se chama sacrifício pela humanidade. É o ofício sagrado. Então, muitas vezes, a pessoa, qualquer um de nós, por medo, por vergonha de falar em público, não se anima a fazer, não se anima a entregar esse ensinamento. Porém, isso, o medo é um defeito nosso, é um dos defeitos nossos, que nós precisamos trabalhar. A vergonha de ser criticado,
vergonha, medo do que a preocupação pelo que as outras pessoas vão pensar de nós, vão nos qualificar disso, daquilo, vão nos criticar. Então, por medo, muitas pessoas deixam, não começam, não enfrentam este sacrifício. E isso, o medo é um dos nossos defeitos. É só um, é apenas um. E nós podemos trabalhar e eliminar esse medo. Perder a vergonha, como se diz. É o orgulho. Que a vergonha vem do orgulho, de se expor, a preocupação com o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão imaginar, o que vão nos criticar. Isso não deve nos importar. O importante, que deve importar, é que nós queremos e vamos fazer essa propagação, essa divulgação, entregar esse ensinamento. Precisamos eliminar os efeitos do medo e muitos efeitos para começar neste trabalho de sacrifício pela humanidade. E isso se faz aos poucos. E então o amor se desenvolve quando se elimina o medo, se desenvolve o amor, e então começa a pessoa a trabalhar. Então o amor está nas obras. Então, trabalho sem obras não é amor, é desamor, na verdade. Então, uma obra, algo que nós fizermos em prol da humanidade, isso se chama amor. Amor pelos demais. Se nós recebemos esse ensinamento, então nós comprovamos que ele é um ensinamento verdadeiro, então vamos compartilhar com os demais de muitas formas. Então com isso se desenvolve o verdadeiro amor. E se nós não fazemos isso, se nós nos omitimos, então isso é já o desamor. Muitas pessoas conhecem esse ensinamento e não levam à frente, não levam adiante por razões, por medo, por vergonha, por a preguiça também, a falta de compreensão. Então, este ensinamento é o maior patrimônio que nós podemos ter, que uma pessoa pode ter. Com ele, nós vamos compreender, vamos ter oportunidade de nos desenvolver realmente, de desenvolver o nosso interior, a nossa consciência. E não apenas o nosso intelectual, o nosso intelecto. Então, este ensinamento é um grande patrimônio, é o maior patrimônio que nós temos. Com ele, nós vamos alcançar a verdadeira sabedoria. Vamos liberar a nossa essência e despertá-la. E isso nos leva à verdadeira sabedoria, às virtudes. Então, a essência livre se manifestam então as virtudes, os poderes, as faculdades. Então, este ensinamento realmente é um grande patrimônio e deve ser propagado, deve ser levado a toda a pessoa
de forma gratuita, de forma desinteressada, sem distinção de raça, de cor, de sexo, classe social, nada. Não se deve ter nenhuma distinção, não se deve fazer nenhuma distinção. Nada de idade, enfim, de tudo. O ensinamento é para todos. Se a pessoa vive, é porque ela veio para fazer esse trabalho, embora ela não compreenda, ela não descobriu a razão ainda, mas se nós temos o ensinamento, nós devemos apresentá-lo e respeitando o livre-arbítrio. Nós não vamos insistir com nenhuma pessoa, nós vamos convidá-la, vamos disponibilizá-la o ensinamento. E se a pessoa não se interessa, ela tem o direito de não se interessar. O próprio Criador não nos obriga a fazer nada, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, quem somos nós para insistir com uma pessoa? Então, nós deste grupo, desta comunidade, não insistimos com ninguém. Nós apresentamos o ensinamento e a pessoa se interessa. Se ela nos escreve, se ela nos manda mensagem, nós respondemos e enviamos o que temos, os materiais, e deixamos a pessoa livre. Se ela não continua, não dá continuidade na conversa, nós esperamos alguns dias, por prudência, e excluímos a conversa, sem perguntar se a pessoa se interessou ou não. Nós mandamos os materiais e ela que resolva. Nós não devemos insistir com ninguém. Isso nós nos esforçamos para não insistir. Isto é respeitar o livre-arbítrio. Então, o ensinamento deve ser entregue puro, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma subtração também. Então, com a entrega do ensinamento, a pessoa que compreendeu e vai entregar o ensinamento começa a ser ajudado internamente também, porque se adquire Dharma. Este é um trabalho voluntário, um trabalho que se faz gratuitamente. Então, a lei superior nos paga com Dharma. Então, a lei do Karma e Dharma trabalha de forma igualitária. Então, daquilo que nós damos, nós recebemos. Então, quem dá, recebe. E se nós damos o ensinamento, nós vamos receber o ensinamento, compreensão, ânimo, coragem, para fazer as práticas, para eliminar defeitos. Então, daquilo que se dá, se recebe. E aquela pessoa que não dá, não recebe. E também, na continuação deste princípio da lei, é de que aquele que não dá, não recebe. E além de não receber, o pouco que ela tem, isso vai diminuindo, vai sendo tirado dessa pessoa. Então, com a entrega desse ensinamento, nós recebemos Dharma, somos pagos internamente. Então, uma pessoa que recebe o ensinamento através de nós,
o seu real ser, o seu Pai interno, o seu Deus interior, nos paga internamente. Ele nos paga internamente, nos dá dinheiro cósmico. Então é por isso que quando alguém faz algo, um favor pra gente, se tem o costume de dizer Deus lhe pague. Então quem paga esse favor é o nosso Pai interno, que vai pagar a essa pessoa. E ele paga com Dharma. Então quando nós entregamos o ensinamento, o Pai interno das pessoas que recebem o ensinamento de nós nos paga. E com isso nós progredimos neste trabalho, compreendemos melhor, nos detalhamos em todas as práticas. Para fazer a prática de morte, nós precisamos nos auto-observar. Então essa auto-observação psicológica vai ficando cada vez mais clara. E isso se deve a que se está propagando o ensinamento. Então o temário é de 50 conferências, de mais 25 são 75. Então cada vez que nós compartilhamos um tema, uma conferência, nós compreendemos um pouquinho mais. Então estas conferências são de forma cíclica. Quando termina a 50, nós estamos na 40. Quando terminar a 50, nós começamos de novo no mesmo temário, na número 1, até a 50 de novo, e assim sucessivamente. E isto é para que nós não esqueça, não relaxe com o nosso trabalho. Então isso vai mantendo vivo, se mantém o ensinamento vivo dentro de nós, e nós vamos compreendendo cada vez mais. Cada vez que nós transmitimos uma conferência, nós compreendemos um pouquinho mais, nos aprofundamos um pouquinho mais. Então é por isso que é cíclico. Sempre nós estaremos compartilhando. Então existem algumas formas de compartilhar este ensinamento. Se começa, na verdade, quando nós estamos aprendendo, nós já estamos nos sacrificando. Tem um barulho aqui. Aí, melhorou. Deixa uma janela aqui. Aí, pronto. Então, quando nós estamos escutando uma conferência, nós já, na verdade, já estamos nos sacrificando pelos demais. Porque estamos aprendendo e para depois começar a compartilhar o ensinamento. Mais tarde nós vamos nos preparar para nos tornar um instrutor, e isso nós temos uma atividade que nós fazemos de forma virtual, também de forma presencial, que se chama fogueio, que é a pessoa que quer se preparar, estuda, prepara um tema nessa ordem do 1 até o final e simula ditar uma conferência para um instrutor. E isso começa de forma simples e a pessoa aos poucos vai compreendendo mais, vai se descontraindo mais, e afinal a pessoa perde esse medo, essa vergonha. Então é uma forma de sacrificar-se, de iniciar o sacrifício pela humanidade. Então nós também distribuímos panfletos, nós colamos cartazes,
conversar com uma pessoa e, numa oportunidade qualquer, entregar um panfleto é sacrifício pela humanidade. E isso vai nos dando, internamente nós vamos recebendo o pagamento. Então, com isso, nós vamos levando a muitas pessoas este ensinamento, e é preciso que seja propagado esse ensinamento. Nós, com estas conferências, estamos chegando no continente africano e convidamos os nossos amigos da África que se preparem, que se interessam, que se preparem, que falem conosco através do WhatsApp, que nós temos um grupo também destinado ao continente africano, aos países de idioma português. Temos um grupo no WhatsApp que temos mais de 300 pessoas e só do continente africano. E temos outro grupo que é mais para o Brasil, Portugal e outros. Também qualquer país pode entrar nesse grupo. Porém, os da África, nossa sugestão é que entre no grupo da África pelo fuso horário, por essas questões apenas. Então nós convidamos os nossos amigos da África, nossos irmãos da África, que nos escrevam, que ingressem no grupo, que nos escrevam no WhatsApp, no privado, e podem nos perguntar, que nós estamos dispostos a levar as informações que são necessárias, tirar dúvidas, enfim. Também nós temos uma atividade que nós fazemos aqui via chamada de vídeo, que é ao vivo. Então algumas pessoas entram nessa chamada e nós temos uma conversa descontraída, uma atividade interativa que nós chamamos. Então o nosso convite é para que participem do grupo ou dos grupos no WhatsApp e nos interagimos. Então esta é a conferência do número 40, o sacrifício pela humanidade, o sagrado ofício, o sacro ofício. Muito obrigado e estejam à vontade para nos escrever. Até a próxima.